A gente começou trabalhando com camundongos, nós colocamos eles numa câmara fechada de acrílico e a gente liga o monóxido de carbono, é uma mistura de monóxido de carbono com ar, para chegar num nível que a gente chama de uma concentração subtóxica do monóxido de carbono. Estudos anteriores mostraram que o monóxido de carbono protege o rim. Agora, Matheus Correia Costa, em seu projeto de doutorado, descobriu a quantidade desse gás que não faz mal a ratos e que o monóxido de carbono aumenta os níveis de eritropoietina. Esse é um hormônio responsável por elevar o número de glóbulos vermelhos no sangue. A gente tratou os animais durante 1 hora, depois fizemos a cirurgia e comparamos com animais que não foram tratados. A gente observou que realmente existia proteção, então o modelo estava funcionando. Aí, a partir daí, a gente foi seguindo com os experimentos mais sofisticados, análise de marcadores de lesão renal no sangue, né, que é a ureia e a creatinina sérica. Então, a gente consegue verificar se está aumentada porque teve a lesão, se diminuiu é porque a lesão está atenuada ou não houve lesão. E a gente também avaliou marcação, por exemplo, infiltrado de células do sistema imune por imunistoquímica, a gente fez uma quantificação do infiltrado geral de células do sistema imune também. A gente avaliou a presença de hipóxia no tecido. A hipóxia é a falta de oxigênio, né? Porque quando a gente faz a lesão, a gente bloqueia os pedículos renais. Então, o animal ele fica durante 45 minutos sem oxigenação naquele órgão que foi bloqueada a circulação. Então, a gente conseguiu verificar que mesmo sem oxigenação, quando a gente tratou com monóxido de carbono, existia uma menor evidência de hipóxia nesses animais. Inicialmente, a gente tinha evidência da presença de que algumas moléculas estavam envolvidas em todo esse processo, a gente precisava confirmar. A gente confirmou trabalhando ou farmacologicamente, com inibidores farmacológicos, por exemplo, dos receptores de adenosina, ou então utilizando animais nocautes. Então, a gente fez uma colaboração com o professor Simon Robson e ele forneceu os animais CD39 nocautes para a gente confirmar se realmente essa proteção era mediada pelo CD39. Como a gente viu que a molécula PER2 era importante nesse processo, a gente também utilizou animais nocautes para PER2 e a gente observou que na falta do PER2, a gente também não tinha aquela proteção conferida pelo tratamento com monóxido de carbono. O CD39 é uma enzima, né? E ele está presente na superfície das células. Ele é responsável por fazer essa clivagem inicial do ATP. Aí ela vai trabalhar com uma outra enzima chamada CD73 também, que a gente nem foi o alvo desse estudo, né? Mas que no fim das contas você vai ter essa formação de adenosina e como na mesma célula tem também a presença desse outro receptor, que é o receptor para adenosina, a gente chama de ADORA, né? E a gente observou que os protetores são tipo 2A e o 2B, que eram justamente os que estavam aumentados quando a gente tratava com monóxido de carbono. Então essa adenosina ia se ligar nesse receptor, ia aumentar internamente os níveis de AMP cíclico, né? Aumentando o nível de AMP cíclico, uma das consequências dentro da célula é recrutar uma enzima do ciclo circadiano que a gente chama de PER2, né? E essa proteína PER2, ela conseguia estabilizar, quer dizer, ela mantinha por mais tempo uma outra proteína chamada RIF, que é um fator que ele é induzido pela hipóxia, né? E quando a célula sofre uma hipóxia, você tem um aumento do RIF justamente para tentar voltar ao normal. É um mecanismo de resolução de dano que a célula tem. E um dos efeitos benéficos é o aumento da eritropoietina. O ritmo circadiano ele diz respeito às variações biológicas que o organismo ele sofre ao decorrer do dia, seja por proteínas ou outras moléculas também. E a gente observou que existe, por exemplo, uma proteína chamada PER2, que faz parte do ritmo circadiano e que ela também varia durante o dia. E que se o que a gente quer é aumentar a expressão dessa proteína ou que ela esteja mais presente em determinado momento porque ela é protetora, seria interessante verificar em humanos, por exemplo, como que está a variação ao longo do dia dessa proteína para escolher talvez o melhor momento de fazer algum procedimento cirúrgico para ter um efeito benéfico bem melhor para o paciente no futuro.